Olá, pessoal. Então, semana passada, nós trabalhamos com a parte das doenças causadas pelos protozoários. E aí, nessa semana, eu gostaria de compartilhar com vocês uma parte, na verdade, um texto do que é do livro de vocês, que fala sobre doenças negligenciadas, né? E aí, o que a gente percebe é que várias das doenças causadas por protozoários, elas estão inclusas nessas doenças. Então, eu selecionei aqui esse PDF, vou compartilhar com vocês. E aí aqui ele coloca um tema para discussão, que fala sobre essas doenças negligenciadas. Então vai falar um pouquinho sobre o termo, a origem do termo, né? Quais são essas doenças. Então é um texto que eu convido-os a ler, né? Um texto bem interessante. E o que vai trazer de legal aqui são duas questões que trabalham com várias habilidades do Enem, né? Então, aqui, ó, eu vou focar na questão número 2 e na questão número 3. E do lado aqui vocês podem perceber que ela até coloca quais habilidades do Enem que ela vai estar trabalhando. Então percebam que tem várias, né? Então ela é bem voltada para a questão do Enem. Esse tipo de questão cai bastante no Enem, que são questões que trazem gráficos e essa parte epidemiológica de doenças, né? E aí aqui, ó, a questão número 2, ela vai falar da parte da leishmaniose no Brasil e ela vai trazer algumas discussões bem interessantes, tá? Então ali fala assim, ó, em função de sua ampla distribuição pelo território brasileiro, a leishmaniose visceral apresenta aspectos geográficos, climáticos e sociais distintos entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O gráfico a seguir mostra o número de casos confirmados ano a ano, então de 1990 até 2014. São dados bem recentes, né? Não são dados atualizados, mas dados recentes. Para o Brasil inteiro e também para as 5 regiões. Então, aqui vai estar o gráfico, né? Que vai trazer esses dados. Então, cada região vai estar numa cor, né? Uma linha numa cor. Embaixo, nós vamos ter aqui no eixo X os anos, então de 1990 até 2014. E também nós vamos ter no eixo Y o quê? Os números de casos. Então, de 0 até 5.000, tá? Isso em ano. Então, o que a gente consegue perceber, assim, olhando nesse gráfico? Assim, inicialmente, duas situações. Que essa linha vermelha e a verde, que representa... a vermelha representa todos os casos do Brasil e a verde representa a região Nordeste. Então, o que a gente percebe? Que a região Nordeste é a região que tem o maior número de casos, né? E que, junto com os casos da região Nordeste, sobem os casos no Brasil. Então, aqui a gente pode perceber, por exemplo, lá que no ano de 2020, de 2000, desculpa, a gente teve um pico, né? No número de casos, provavelmente teve um surto, né? Então, aqui foi lá perto de 5.000 casos no Brasil. Desses 5.000 casos no Brasil, 3.500 eram no Nordeste, né? Aqui, ó, em 1995 também teve um pico, né? Um surto nesse gráfico, né? Mas tem uma outra situação que a gente pode observar, que a partir de 1998 começam a crescer os números de casos em outras regiões. Então a gente pega aqui, ó, em azul a região sudeste, a gente começa a perceber que ela começa a ter um aumento, né? Que antes era bem baixo, né? Perto de zero aqui, ó. E aí você já percebe que lá em 2004, ó, na região sudeste, teve quase 1.000 casos, entre 500 e 1.000, né? Então a gente percebe o quê? Que a partir de 1998 esses casos eles começam também a se disseminar em outras regiões do país. E aí você percebe que, ó, não é mais só a região Nordeste que vai estar influenciando nessa curva vermelha, que é a do Brasil, né? Terão outras regiões que vão estar influenciando, né? E daí, aqui ele traz algumas discussões para a gente fazer, né? Ele pergunta assim, ó, no período compreendido pelo gráfico, em que anos ocorreram aumentos substanciais no número de casos da doença na região Nordeste? Quando se verificaram os picos? Então, a gente já viu ali no gráfico. A gente teve um pico aqui no ano de 1995, um pico aqui no ano de 2000. Tá? Então, tem esses dois picos principais, né? A gente percebe que teve, daí diminuiu bastante o número
de casos, provavelmente isso em função de medidas sanitárias, né, que devem ter sido adotadas para diminuir a situação de casos, tá? Então, esses dois picos são observados. Na B diz assim, ó, observem as curvas referentes às demais regiões. A partir de 1998, o que mudou em relação aos anos anteriores? Então, é aquela situação também que nós já vimos ali, ó, a partir de 1998, outras regiões começaram a ter números de casos também, e não apenas a região Nordeste, tá? Então é isso que a gente observa a partir de 1998, que teve uma mudança no cenário da leishmaniose visceral no Brasil, tá? Na C diz assim, ó, um senhor nativo da região Nordeste afirmou, antigamente a gente podia dizer que a leishmaniose visceral no Brasil era o que tinha no Nordeste, agora não é mais assim. Comenta essa afirmação, ela é procedente? Justifique sua resposta. Sim, né, porque antes de 1998, antigamente, era uma doença que era exclusiva da região Nordeste. Hoje a gente já tem casos, né, observa casos a partir de 1998, no Brasil inteiro, em todas as regiões. Destaque aqui para o Sul, que é a região que tem o menor número de casos. Porém, tem casos também. Poucos, mas tem. Né? Mas ó, a região Sul, que está aqui em amarelo, é que menos tem número de casos, né? Tá perto de zero aqui. Na D, os mapas abaixo. Não, volta. C, tá. Os mapas abaixo representam em vermelho a distribuição espacial dos casos de leishmaniose visceral notificados em 3 períodos, entre 6 e 7 anos, desde 1989, tá? Então aqui ele traz mais alguns mapas para a gente observar. E aí diz assim: observe atentamente o que ocorre nos estados de Roraima, Pará, Tocantins, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Descreva suas observações e elabore pelo menos uma hipótese para explicá-la. Então ele está falando, está mostrando aqui, ó. Nós temos no primeiro mapa de 1989 até 1994. E aí a gente percebe o quê? Que a gente tem o maior número de casos concentrados na região Nordeste e alguns casos, né, perto aqui na região, já indo mais para a região Centro-Oeste. E o Norte tem também, né? Então aqui, ó, no Norte a gente também tem casos, né? De 1995 ao ano 2000, a gente percebe o quê? Que vai aumentando, né, a área de abrangência desses números de casos. Ó. Então a gente já percebe que a região centro-oeste tem um aumento substancial no número de casos, a região norte também. E a região nordeste continua tendo bastante número de casos. Isso para a questão da leishmaniose visceral, tá? Isso da doença específica da leishmaniose, que é aquela que os cães podem transmitir, na verdade os cães não transmitem, quem transmite é o mosquito. O cão ele pode ser um reservatório da doença, por isso que é importante a questão da vacinação e tudo mais, né, em relação à leishmaniose. Vocês viram ali na questão das doenças. E aí, ó, de 2001 a 2007, a gente percebe o quê? Que a região centro-oeste, ela começa a ter muito mais número de casos. Ó. Ela começa a ficar já na mesma coloração quase lá da região nordeste. E a região norte também, tá? Então, ali ele fala assim, ó, descreva suas observações e elabore pelo menos uma hipótese. As observações são a questão da abrangência da doença, que está aumentando, né? No começo eu tinha elas mais localizadas na região nordeste, e aí com o passar dos anos a gente percebe que ela vai se espalhando por outras regiões. Então, isso é uma observação. Hipótese, o que pode estar relacionado com isso? Aí tem várias, né? Vem desde a questão da urbanização, a nossa urbanização, ela, a partir de 1900, da década de 80, a gente começa a passar por uma urbanização extremamente rápida e desordenada. Então, as nossas cidades, elas começam a ficar infladas. A gente passa por uma questão de uma urbanização desenfreada na década de 80 e 90. Tá? Então, essa questão da urbanização, ela vai trazer também a questão da fragmentação dos habitats naturais.
aonde antes era floresta, agora eu vou ter essa floresta sendo substituída por cidades, né? E aí a gente tem que lembrar o quê? Que a doença, muitas vezes, ela está no ciclo silvestre. A partir do momento que eu fragmento o habitat silvestre, eu faço com que a doença, ela veicule na área urbana, né? Então a gente tem essa questão muito, né, nessas doenças transmitidas por mosquitos, por exemplo, a malária, a leishmaniose, a dengue, a gente vai observar exatamente isso, que elas começam a espalhar pelas áreas urbanas, principalmente na região centro-oeste. E isso vem muito da questão da fragmentação dos habitats, né? Porque o vetor, ele vai existir. Mas o que, que acontece? Quando eu fragmento o habitat, eu estou colocando aquele vetor dentro da área urbana, em contato com as pessoas. Então, muitas vezes a doença ela podia estar no ciclo silvestre, como é o caso lá da febre amarela, né? Ela vai estar lá no ciclo silvestre. E aí, as pessoas que estão próximas a essas regiões periféricas de mata, né, vão estar em contato com esse agente patogênico, com esse agente etiológico, né? Então, muito se vê dessa questão da urbanização desorganizada, de uma questão de urbanização desenfreada, de fragmentação de habitats. Por isso que são doenças que são negligenciadas, que a gente chama, porque são doenças que vão afetar países que são, de certa forma, subdesenvolvidos, países que têm maiores problemas de doenças, como é o caso de países africanos, países sul-americanos, né, alguns países asiáticos. Então, são doenças negligenciadas porque afetam populações que estão à margem, né? Então, tem toda essa situação. Se a gente for pegar a malária, né, a gente percebe que a malária ela é uma doença negligenciada. Por quê? Porque ela vai acometer populações e regiões que são mais desfavorecidas, né? E aí você não tem tanta preocupação da indústria farmacêutica em desenvolver medicamentos, em desenvolver terapias em função dessas doenças, né? É isso que o texto ali em cima fala das doenças negligenciadas. São doenças que afetam populações mais carentes, né? Regiões mais carentes. Então, ó, se a gente pegar aqui a situação da leishmaniose, a gente vai perceber o quê? Que está muito relacionada com populações de fragilidade social, né? Por que que aqui, ó, em função, o Nordeste vai ter mais casos do que o Sul, né? Porque o Sul, de certa forma, ele tem uma colonização diferenciada. Nossa colonização aconteceu posterior, né? Então, o Nordeste ele já tem uma colonização mais de exploração, uma colonização que iniciou lá nos primeiros ciclos econômicos do Brasil, né? Que foi a questão da cana-de-açúcar. Mas isso é para outra situação. Mas o que a gente tem que perceber? Que a diferença é gritante, que dentro do mesmo país eu vou ter o quê? Doenças que vão ser mais voltadas a algumas populações que são fragilizadas, né? Se a gente for pensar em questão de saúde pública, é evidente que no Brasil o Sul ele tem muito mais capacidade com relação a isso, muito mais investimento, muito mais a medidas sanitárias, digamos assim. O Nordeste e o Norte eles vão sofrer com problemas mais complicados, né, em questão de saúde pública. Por isso que a gente tem muitas doenças lá negligenciadas, nesse sentido. Beleza. Com relação à malária no Brasil, eu gosto desses mapas porque eles trazem exatamente a situação brasileira. E isso é o que vai cair lá no Enem, né? Então, aqui, ó, a questão número 3, ela vai falar da situação da malária no Brasil. E ela vai dizer assim, ó, conhecer a situação epidemiológica das principais doenças que ocorrem no Brasil é importante para todo cidadão. O Ministério da Saúde mantém um portal da Vigilância Sanitária que é atualizado sempre. Disponível, aqui tem o link do portal. Recomendamos que acesse esse portal para obter informações a respeito das questões de saúde, em especial essas sobre doenças. Foi desse portal que selecionamos as informações que vamos trabalhar agora a respeito da malária, né? Então, causada pelo plasmódio. Então, aqui, ó, analise o mapa ao lado que mostra as áreas de risco de infecção nos diferentes estados e regiões do Brasil, com base nos dados de 2014, então dados de 6 anos atrás. Então, na A, ele diz assim, ó, qual a situação de risco para os habitantes da maior parte dos estados de Rondônia, Roraima e Pará? Então, aqui, ó, vamos olhar. Na legenda do mapa, ele está aqui, ó,
Sem transmissão em branco, baixo risco em rosa, médio risco ele está em marrom claro e alto risco já é no marrom mais escuro, tá? Então, o que, que a gente vai perceber? Aonde que eu vou ter a maior chance, o maior risco de infecção no Brasil? Exatamente nos estados do norte, né? E aí ele pergunta ali, ó, qual a situação de risco para a maior parte dos habitantes de Rondônia, Roraima e Pará, né? Então, aqui, ó, Rondônia, situação de risco está em maior parte em rosa, então a situação de risco é baixo, baixo risco. Roraima tá, a maior parte do estado está em cor marrom, claro, então é médio risco. E o Pará está aqui, né? E aí ele vai estar o quê? Baixo risco a maior parte também, né? Mas a gente pega aqui, ó, regiões, por exemplo, aqui do Amazonas, que são em alto risco de infecção, né? Principalmente ali na região amazônica, né? A gente vai ter muitos casos de malária. Por quê? Porque é onde a gente vai ter, primeiro a questão do vetor, né? Que vai ter o vetor da doença, mosquito palha, e também a questão da água, né? Tem bastante água, mosquito gosta de água, e também a questão ali das populações ribeirinhas, né? Que vivem ali às margens desses rios, desses igarapés. E aí são populações que têm também baixo acesso à saúde pública, né? Então, são populações que estão mais fragilizadas, de certa forma. Na B, fala assim, ó, qual é o estado brasileiro que apresenta os maiores índices de risco de incidência da malária? Então, acabamos de falar, né? Acabei de falar, ó, alto risco. Qual é o estado que está apresentando o maior risco aqui? Estado do Amazonas, né? Onde a gente tem quase metade do estado aqui, ó, em médio risco, alto risco e o resto em baixo risco, né? Então, o maior estado, o maior problema está em relação ao estado do Amazonas, né? E aí ele traz um gráfico também para nós. Ele diz assim, ó: agora analise o gráfico a seguir que mostra os casos notificados de malárias causados por Plasmodium falciparum e pelas demais espécies de Plasmodium, exceto pelo Plasmodium falciparum. Então, espécie de Plasmodium falciparum e outras espécies de Plasmodium em verde, todas as outras, né, que vocês viram lá na questão das doenças. E aí ele diz assim, ó, para fazer algumas análises a respeito desse gráfico aqui, para a gente observar ele. Em qual ano houve maior incidência de casos de malária causados pelo Plasmodium falciparum e pelas demais espécies? Então, se a gente pegar aqui, a gente vai perceber que o maior número de casos foi em 2005. E aí a gente vê o quê? Que coincide que quanto maior o número de casos de Plasmodium falciparum, também eu vou ter o maior número de casos de outras espécies. Por quê? Porque o vetor é o mesmo, né? Eu vou ter o mesmo vetor veiculando, então provavelmente esteja relacionado com isso, né? Eu vou ter as espécies circulando. D. Descreva a curva de incidência da malária por Plasmodium falciparum de 2008 a 2015. Esta curva tem o mesmo comportamento da curva que se refere aos casos decorrentes das demais espécies de Plasmodium? Então, de 2008 até 2015. Então, da metade aqui, ó, 2008 a 2015. O que, que a gente percebe? Que se diminuiu, né, a incidência do Plasmodium falciparum, porém se aumentou a incidência de outras espécies de Plasmodium. Então percebam que aqui eu já tenho uma discrepância dessas duas curvas. Antes, quando uma aumentava, a outra aumentava. Agora aqui não, ó. Aumentou a de outras espécies aqui em 2010, por exemplo, e a de Plasmodium falciparum continuou aqui, né? E aí depois a gente percebe o quê? Que a partir de 2012, 2013, 2014, 2015 foi ocorrendo uma diminuição desses números de casos. Isso para a região amazônica, tá? Tá relacionado com a região de maior ocorrência, uma região amazônica, tá?
Aí pergunta assim: quantas pessoas foram infectadas por Plasmodium falciparum em 2015? E pelas demais espécies de Plasmodium. Então a gente vai pegar aqui o ano de 2015, né, que é o último ano, e aí a gente vai pegar aqui, ó, a curva de Plasmodium falciparum. Quantas pessoas foram infectadas? Eu diria que aqui, ó, tá entre 10 mil pessoas, né? Porque tá bem abaixo de 50 mil. Então tem 50 mil, e aí você percebe que o ponto ele tá bem lá embaixo, perto do zero. Ó. Não é zero, mas também não é muito próximo dos 50. Então ele estaria próximo a 10 mil pessoas se infectaram com Plasmodium falciparum em 2015. E outras espécies, então tá aqui, ó, 100 mil, está um pouquinho para baixo. Então, aproximadamente 90 mil pessoas se infectaram por essa espécie. Então, eu consigo saber através desses pontos, todos os anos, né, quantas pessoas se infectaram. Ali, no caso, ele pergunta de 2015. Beleza, pessoal? Então, eu queria trazer essa discussão para vocês, que eu acho bem interessante a respeito dessas doenças, principalmente porque são doenças que caem bastante no Enem, por ser uma situação bem do nosso país, bem brasileira. Então, é uma doença que a gente tem no Brasil, são doenças bem comuns, não na nossa região, porém em outras regiões do Brasil. E a gente tem que pensar nessa questão macro, né? Porque o Enem ele vai trazer essa visão como um todo, beleza? Então, até a próxima.